Olá! Nesta videoaula, iremos tratar sobre a cartografia como uma possibilidade metodológica pautada na pesquisa e intervenção. Diferentemente da ideia positivista da pesquisa, que pré-estabelece regras sistemáticas, na cartografia tem-se a ideia de pistas para guiar a pesquisa. As pistas que guiam os cartógrafos são como referências que concorrem para a manutenção de uma atitude de abertura ao que vai se produzindo. Com relação ao caminho metodológico, podemos afirmar que a cartografia é um método de pesquisa qualitativa que não parte de metas pré-fixadas, meta-odas, mas sim de um odas meta, isto é, um caminho que traça suas metas durante e no percurso da investigação. São as pistas que orientam o caminho, sempre considerando os efeitos do processo do pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados. Dessa forma, conhecer e fazer são processos inseparáveis. O pesquisador tem uma relação bastante intrínseca com a intervenção, sendo esta considerado como um mergulho na experiência. A cartografia é o traçado desse plano de experiência, sendo o know-how o ponto de partida da pesquisa, não supondo um saber prévio sobre o problema a ser pesquisado. A experiência, então, é entendida como um saber fazer, um saber que emerge do fazer. O pesquisador, então, através da experiência, busca um saber fazer que leva ao fazer saber. A cartografia propõe sair dos caminhos uni- ou bidimensionais, para desenvolver um traçado múltiplo, horizontal, vertical e transversal. Nesse sentido, o que interessa é o que se passa nos grupos, entre os grupos e para além e aquém das formas dos grupos ou nos atravessamentos que podem acontecer. Não existe dominado ou dominador. Eles não se separam. Então, o cartógrafo deve fazer um mergulho na experiência, no fazer e no conhecer de forma inseparável. Contudo, deve tomar cuidado com a neutralidade e com os preconceitos. A cartografia deve ser entendida como um método segundo o qual toda pesquisa tem uma direção clínico-política e toda prática clínica é, por sua vez, intervenção geradora de conhecimento. Com o conceito de transversalidade, Guattari prepara a definição do método cartográfico, segundo o qual o trabalho de análise é a um só tempo o de descrever, intervir e criar efeitos de subjetividade. Sendo assim, fazer pesquisa e intervenção é se permitir conhecer o objeto, é caminhar junto, fazer junto, constituir-se no caminho da investigação. Em relação ao funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo, ele precisa desenvolver uma habilidade aberta a tudo que está acontecendo na produção desse campo de intervenção. Então, é como se ele estivesse sempre à espreita, desenvolver uma atenção à espreita, uma atenção que ao mesmo tempo que é flutuante, é concentrada, é aberta, porque ele precisa estar numa atitude de concentração pelo problema e no problema. Ele está lá implicado. E essa habilidade que ele vai ter que desenvolver, ela tem que estar voltada para lidar com toda essa variação que está acontecendo, todas essas metas. E essas metas que estão acontecendo com uma variedade constante, estão o tempo todo modificando. É como se ele estivesse também potencializando algo que já está lá. Como se ele tivesse, não, ele tem que desenvolver essa habilidade de potencializar algo que já está lá. Deixar emergir essa produção. Cartografar é acompanhar processos inventivos e de produção de subjetividades. É uma metodologia que se aproxima da pesquisa etnográfica e lança a mão da pesquisa participante. O cartógrafo, ele deve mergulhar nas intensidades do presente. E nesse sentido, sujeito e objeto,
eles se constroem juntos, eles emergem de um plano afetivo. Eles não estão dissociados e separados. E esse processo ele é entendido como processualidade, como passos que se sucedem sem se separar e produzem processos de investigação dessas subjetividades. Não se trata de lidar com processamento de informações, mas sim, em todos os momentos da pesquisa, inclusive não chamamos de coleta, mas sim de produção de dados, porque é isso que está acontecendo a todo momento. Dados estão sendo produzidos, transformações estão sendo produzidas. Então, em todos esses momentos, a análise, a discussão, a produção dos dados e a escrita, são esses os processos que acontecem na cartografia. Então, é essa ideia de que o cartógrafo ele está sempre em processo, está sempre em obra e ele precisa se experienciar. E um outro ponto muito importante é que o diário de campo é um instrumento muito valioso, muito importante, porque é através dele que o cartógrafo vai falar de dentro dessa experiência, vai falar sobre a sua experiência, sobre aquilo que está, todas essas produções, todas essas subjetividades que estão emergindo nesse processo. A cartografia, por sua capacidade de lidar com processos de produção de subjetividade, processos que buscam a transformação, ela trabalha com movimentos e funções do dispositivo. O dispositivo é, dessa forma, sempre uma série de práticas e de funcionamento que produzem efeitos. E que efeitos esses dispositivos podem gerar? Efeitos que desestabilizam aqueles processos pré-determinados, categorizados, que estão acontecendo de uma forma muito vertical ou horizontal. Então, ela opera na transversalidade, na capacidade de buscar movimentos que possam constituir outras formas diferentes daquilo que já está constituído do e no produto. Quer dizer, poder buscar algo além. E algo que vai se fazendo no acompanhamento do movimento das subjetividades e dos territórios existenciais que estão emergindo naquela prática. Trata-se, então, de extrair as variações que não cessam de passar. Segundo as autoras, Deleuze diz que é preciso pegar as coisas para extrair delas as visibilidades. É necessário rachar as palavras ou as frases para delas extrair os enunciados. Esse dispositivo trabalha com movimentos, funções, que são 3. O movimento função de referência, de explicitação e o movimento função de transformação ou produção, que trazem repetições, e dentro dessas repetições também a possibilidade de uma variação, que introduzem modificações no estado de coisas sem interferir no processo em questão. E dessa forma, Castrucci e Barros, elas destacam 4 tipos de linha: a da visibilidade, a da enunciação, a da força e a da subjetivação, que são importantes nesses movimentos funções dos dispositivos. Então, os dispositivos são, por um lado, máquinas que fazem ver e falar. Com isso, as autoras nos trazem o Deleuze, que indica que em cada formação histórica há maneiras de sentir, perceber e dizer que conformam regiões de visibilidade e campos de dissibilidade, linhas de visibilidade e de enunciação. Então, a cartografia, através desses movimentos, funções do dispositivo, ela vai acionar e sustentar esses processos de produção. O plano da experiência cartográfica é operado através de um coletivo de forças, porque a cartografia ela trabalha com um olhar que está longe de limitar uma realidade fixa.
ela não trabalha a partir da representação, como nos mostra ali a citação de Escócia e Tedesco. Ela visa ampliar a nossa concepção de mundo para incluir um plano movente da realidade das coisas. E nesse sentido, ela tem essa dupla natureza de pesquisa e intervenção. Ela traz então uma pluralidade que substitui essa síntese unificadora, de unificar as coisas, de poder deixar tudo uniforme. Não, ela trabalha através da dinâmica da metaestabilidade, da possibilidade de ativar um plano transindividual, sair um pouco dessa oposição individual e coletivo. Não, ela vai trabalhar com todas essas forças em uma junção, a partir do plano das formas e do plano das forças, que são planos que definem, que produzem a realidade. Uma das pistas que podemos encontrar nesse livro é a cartografia como dissolução do ponto de vista do observador. Nesse aspecto, a cartografia ela vem ganhando destaque como uma direção metodológica que deve ser articulada com 3 ideias, que compõem com ela um plano de ação ou um plano de pesquisa, que nesse plano são a transversalidade, a de implicação e a de dissolução do ponto de vista do observador. Trata-se de um plano genético que a cartografia desenha, ao mesmo tempo em que gera, conferindo ao trabalho da pesquisa o seu caráter de intervenção. Com o conceito de transversalidade, Guattari propõe a alteração do padrão comunicacional nas instituições, defendendo um terceiro eixo que cruza e desestabiliza os eixos vertical e horizontal da comunicação nas instituições. O plano da transversalidade expressa uma dimensão da realidade que não se define nos limites estritos de uma identidade, de uma individualidade, de uma forma. Ou seja, esse saber, o meu saber, o saber que o outro tem e que pode me transmitir. Tudo isso está ligado a uma transversalidade e a uma dimensão de uma realidade pessoal. A transversalidade, como um princípio metodológico, dá a direção a uma experiência de comunicação que faz variar os pontos de vista, mas não aboli-los. Trata-se de uma utopia que, como diretriz, permite a variabilidade dos pontos de vista, mais do que uma experiência sem ponto de vista que parece distante da prática factual da pesquisa. Na verdade, trata-se da possibilidade de habitar os pontos de vista em sua emergência, sem identificação e sem apego a qualquer um deles. Com o conceito de transversalidade, indica-se uma direção metodológica em que a pesquisa se faz como uma intervenção sobre a realidade. Nesse sentido, o conceito de implicação para Loural se faz a partir da implicação de que estamos todos em qualquer atividade de produção do conhecimento, e daí a necessidade de fazermos sempre a análise das implicações. O procedimento metodológico da análise dessas implicações toma o tema da implicação a fim de criar o constrangimento para quem defenderia a neutralidade indispensável para a objetividade científica, defendendo a distância entre sujeito e objeto e a separação entre teoria e prática, e ainda diríamos entre conhecimento e política. A política dessa narratividade, que Loural sempre buscava, tem como direção a dissolução do humano em seu pensamento, a partir de uma política da dissolução, onde o homem é considerado um sujeito solúvel. Nesse ponto da dissolução do ponto de vista do observador, é preciso que haja um observador, e a presença deste implica inevitavelmente a separação ou dualidade sujeito-objeto, assim como a imposição de um quadro de referência interpretativo separado da experiência. O cartógrafo não só tem que trabalhar a circularidade fundamental e reconhecer a coemergência, o eu no mundo, mas, sobretudo, ele precisa garantir a possibilidade de colocar em xeque tais pontos de vista proprietários e os territórios existenciais solidificados a eles relacionados. Seu paradigma não é o de conhecer, mas o de cuidar,
não sendo também o do conhecer para cuidar, mas o do cuidar como única forma de conhecer, ou ainda o paradigma da inseparabilidade imediata entre cuidar e conhecer, sem adotar postura de apenas buscar soluções e testar hipótese frente aos problemas. Todo ponto de vista já vem encarnado de compreensões, conhecimentos prévios e interpretações. O cartógrafo, ele acompanha essa emergência do si e do mundo na experiência. Para realizar sua tarefa, ele não pode estar localizado na posição do observador distante, nem pode localizar seu objeto como coisa idêntica a si mesmo. O cartógrafo, ele lança-se na experiência, não estando imune a ela. Acompanha os processos de emergência, cuidando do que advém. É pela dissolvência do ponto de vista que ele guia a sua ação. Nesse sentido, o cartógrafo, ele deixa-se penetrar pela emergência de mudanças do ponto de vista que surgem no território como problemas ou crises existenciais e que podem permitir a abertura para o reconhecimento de uma maior liberdade autogestiva dos indivíduos ou coletivos que estão presentes nesse tipo de campo. Na próxima pista, cartografar é habitar um território existencial, os autores afirmam que conhecer não é tão somente representar o objeto ou processar informações acerca de um mundo supostamente já constituído, mas pressupõe implicar-se com o mundo, comprometer-se com a sua produção. A pesquisa cartográfica, nesse sentido, é menos a descrição de estados de coisas do que acompanhamento de processos. A instalação da pesquisa cartográfica sempre pressupõe a habitação de um território, o que exige um processo de aprendizado do próprio cartógrafo. Tal aprendizado não será aqui pensado como uma série de etapas de um desenvolvimento, mas como um trabalho de cultivo e refinamento. Tal aprendizado não pode ser enquadrado numa técnica ou em um conjunto de procedimentos a seguir, mas deve ser construído no próprio processo da pesquisa. Não se trata, portanto, de uma pesquisa sobre algo, mas uma pesquisa com alguém ou algo. Cartografar é sempre compor o território existencial, engajando-se nele. Mas sabemos que o processo de composição de um território existencial requer um cultivo ou um processo construtivo. Tal processo coloca o cartógrafo numa posição de aprendiz, um aprendiz cartógrafo. Nesse processo de habitação de um território, o aprendiz cartógrafo se lança numa dedicação aberta e atenta. E aí surge o saber sobre, em que se afirma ser uma busca por controlar o objeto de estudo em sua manifestação presente e futura, valendo-se de modelos explicativos que contam com uma repetição no futuro determinada por regras gerais. O saber com, diferentemente, aprende com os eventos à medida que os acompanha e reconhece neles as suas singularidades. Compreende de modo encarnado que, mais importante que o evento em geral, é a singularidade deste ou daquele evento específico. Habitar um território existencial, diferentemente da aplicação da teoria ou da execução de um planejamento metodológico prescritivo, é acolher e ser acolhido na diferença que se expressa entre os termos da relação sujeito e objeto, pesquisador e pesquisado, o eu e o mundo. Assim, a cartografia introduz o pesquisador numa rotina singular em que não se separa teoria e prática, espaços de reflexão e espaços de ação. Conhecer, agir e habitar um território não são mais experiências distantes umas das outras. Na pista por uma política da narratividade, encontramos que toda produção de conhecimento ela se dá a partir de uma tomada de posição que nos implica politicamente. Assim, a política ela vai ser uma forma de atividade humana que, ligada ao poder, coloca em relação sujeitos, articulando-os segundo regras ou normas não necessariamente jurídicas e legais. Nesse sentido, podemos pensar a política da narratividade como uma posição que tomamos quando, em relação ao mundo e a si mesmo,
definimos uma forma de expressão do que se passa, do que acontece. Aqui, a política é de expressar, narrar o que se passa, o que acontece. O cartógrafo, ele deve considerar que tudo é político e que tudo adquire um valor coletivo. Dessa forma, narrar o caso, mas como, né? Esse é um questionamento feito. Então, afirma-se que essa narração do caso, ela vai ser uma forma de desmontar, de atiçar o que lá insiste e resiste, dissolver, deixar emergir partículas de sentido. O caso aí se expressa como efeito emergente de uma abundância não organizada e heterogenética. Ao término desse estudo, resolvemos realizar algumas considerações iniciais, tendo em vista o sentimento de processualidade da cartografia, sendo esse método não um conjunto de regras a ser seguido e nem um saber pronto a ser repassado. Não é uma questão de saber nem transmitir a informação. É preciso praticar a cartografia, ir a campo, acompanhar processos, experimentar dispositivos, estar disposto a lançar-se na água. A formação desse cartógrafo, ela não se fundamenta no passado, e sim no presente, no cultivo da atenção concentrada e aberta a uma experiência de problematização. O rigor da investigação cartográfica, ele reside na atenção aos movimentos de subjetivação e de paisagem existencial, como vimos ao longo de toda essa apresentação.